Olá! Na aula de hoje, nós iremos abordar 3 conteúdos: concordância, regência e crase. Eu sempre lembro que são os conteúdos mais importantes porque usamos na prática, no dia a dia, e nos expomos muito quando falamos ou quando escrevemos com eles. Concordância é a organização coerente de uma frase. No nível verbal, é a organização, é a coerência do verbo em relação ao sujeito. Dizemos que uma frase tem a sua concordância perfeita quando ela concorda, quando o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito ao qual se refere. Dizemos que uma frase tem a concordância nominal perfeita quando o adjetivo concorda com o substantivo e seus determinantes em número e gênero. Deste modo, vamos observar alguns tópicos. Concordância verbal, os principais tópicos que podemos abordar. Verbos fazer, haver e ser. Olha só, é muito interessante analisarmos esses verbos do ponto de vista da sua impessoalidade. O verbo fazer, por exemplo, toda vez que indicar tempo decorrido, ele só poderá ser usado na terceira pessoa do singular. Deste modo, nós podemos dizer: faz 3 dias que ele não vem à aula. Jamais poderíamos usar o verbo fazer, neste caso, na terceira pessoa do plural. Fazem 3 dias. Seria errado. Do mesmo modo, o verbo haver. O verbo haver será impessoal, ou seja, só poderá ser usado na terceira pessoa do singular quando indicar tempo decorrido ou quando estiver no sentido de existir. Deste modo, havia vários alunos fora de sala. Por quê? Existiam vários alunos fora de sala. No sentido de indicar tempo decorrido, havia 3 semanas que ele não aparecia no colégio. Jamais poderíamos dizer haviam 3 semanas. Mas vocês poderiam perguntar ou se questionarem: quando afinal, nós podemos empregar o verbo haver no plural? Quando ele tiver o mesmo sentido de ter, ou seja, funcionar como um verbo auxiliar. Haviam prendido o ladrão na madrugada, naquela madrugada. Então, haviam prendido o ladrão. Tinham prendido o ladrão. Sempre que funcionar como verbo auxiliar, o verbo haver poderá ser flexionado no plural. Outro tópico importante que eu registrei aqui são as referências aos pronomes de tratamento. Algumas pessoas, equivocadamente, costumam usar, referindo-se a alguns pronomes de tratamento, o verbo concordando com as pessoas que supostamente eles representam. Deixe-me traduzir melhor. Vossa Senhoria se preocupa demasiadamente com sua beleza. É comum ouvirmos da seguinte forma: Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com sua beleza. Então, todos os pronomes de tratamento representam apenas a terceira pessoa do singular. Deste modo, os verbos só poderão ser flexionados na terceira pessoa do singular. Vamos para mais um lembrete importante. Verbos seguidos da partícula si. É bem fácil se a gente lembrar esse macete. Verbos transitivos indiretos, ou seja, verbos que pedem uma preposição, seguidos de partícula si,
são sempre flexionados na terceira pessoa do singular. Olha só, precisa-se de empregados para a fábrica. Precisa-se de empregados para a fábrica. Confia-se demasiadamente em pessoas estranhas. Esses verbos, por serem transitivos indiretos, o se representa, na verdade, um índice de indeterminação do sujeito. Logo, só devem ser flexionados na terceira pessoa do singular. Os verbos transitivos diretos, acompanhados da partícula se, essa partícula será, na verdade, funcionará sempre como partícula apassivadora. Então, os verbos concordam com o sujeito a que se referem. Deste modo, alugam-se apartamentos neste prédio. Alugam-se apartamentos neste prédio. Porque eu posso fazer a inversão para a voz passiva analítica. Apartamentos são alugados neste prédio. Então, só lembrando, quando os verbos forem transitivos diretos e estiverem seguidos da partícula se, que será a partícula passivadora, serão flexionados normalmente no plural, concordando com os sujeitos a que se referem. Muito bem. Deste modo, a concordância verbal é muito importante por lembrar que é a organização perfeita da frase. O verbo em relação ao sujeito, concordando com ele em número e pessoa. Vale lembrar para vocês também a concordância do verbo ser, que tem uma lista assim, longa de regras. Mas vamos resumir em duas regras essenciais. O verbo ser só poderá concordar com o sujeito em apenas dois casos. Quando esse sujeito for representado por uma pessoa gramatical, ou seja, por um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Olha só, eu digo, ela era as alegrias da família. Ela era as alegrias da família. O verbo ser, no singular, concordando com a pessoa gramatical que representa o sujeito. Outro caso em que concorda com o sujeito. Quando esse sujeito for representado por um nome de pessoa ou expressão familiar muito próxima. Eu posso dizer, Maria era as esperanças do time. Minha filha era os encantos dos tios. Então, deste modo, nós podemos resumir em apenas duas regras, para não ter que assimilar tantas outras. Em todos os outros casos, o verbo ser concordará sempre com o predicativo. Então, eu posso dizer da seguinte forma, tudo eram tristezas naquele lar. Tudo eram tristezas naquele lar. Veja que o sujeito aí não é mais formado por uma pessoa gramatical, ou seja, por um pronome pessoal reto, e nem por um nome próprio que represente nome de pessoa ou expressão familiar próxima, mas está sendo representado por um pronome indefinido. Então, em todos os demais casos que envolvam a concordância com o verbo ser, esse verbo concordará sempre com o predicativo. Essa concordância será feita sempre com o predicativo. Há uma regrinha que é muito comum. Veja, quando o sujeito for formado por nomes próprios no plural, olha só, nesse caso, quando esse nome próprio no plural estiver seguido de artigo no plural, a recomendação é que o verbo sempre fique no plural. Olha só, os Estados Unidos
são uma potência econômica. Os Estados Unidos são uma grande potência econômica. Existe uma pequena observação de alguns autores quando se trata de títulos de obras literárias. Nesse caso específico, mesmo o artigo estando no plural, pode-se levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Olha só, os Lusíadas imortalizou Camões, ou os Lusíadas imortalizaram Camões. Eu acho que são algumas regras que podem confundir na hora de a gente falar ou escrever. Então eu ficaria apenas com essas regras para nós nos lembrarmos melhor na hora de fazer a prova ou na hora de nos colocarmos oralmente em qualquer situação.